Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? A gente está aqui hoje para mais uma aulinha de português. Hoje a gente vai falar sobre análise sintática. A análise sintática ela é extremamente importante porque diz respeito às funções do português, certo? O português, hoje, a nossa primeira aulinha vai direcionado para o galerinha do primeiro ano, para relembrar o nono ano, as funções sintáticas que a gente viu lá atrás. Também serve para os meninos do oitavo, para relembrar também o sétimo ano de todas as funções para os próximos conteúdos programáticos que a gente vai entrar de oração subordinada. É extremamente necessário a gente estar analisando a estrutura sintática da frase. Como assim? Bom, a análise sintática, ela vai retomar a morfologia. Lembra lá as 10 classes gramaticais que a gente tem? O substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, certo? Então vamos lá, vamos começar. Todos os termos da análise sintática, eles são extremamente importantes. Eles são divididos dessa maneira aqui, ó. Eu tenho os termos que são chamados de termos essenciais. Certo? Quais são eles? Fácil. Sujeito e predicado. Todos eles têm tipos, a gente vai ver as subclassificações depois. Dos termos que eu chamo, dos termos essenciais são só esses dois. Próximo, termos integrantes. São termos que aparecem complementando os termos essenciais. Entre eles a gente tem o objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Mas os termos que eu tenho chamados acessórios. Os termos acessórios são divididos em adjunto. Opa, vou mudar de caneta para ficar mais fácil. Adjunto, adnominal, adjunto, adverbial e aposto. O vocativo não entra aqui nessa análise sintática porque ele é um termo independente, tá? A gente vai comentar sobre todos eles. Vamos ficar aqui só nos termos chamados essenciais. São termos extremamente importantes. Toda frase, todo período, lembrando a diferença entre frase, oração e período, a frase ela é um conjunto de palavras que tem sentido completo. Por exemplo, se eu pegar semáforo, carro, pé, estrada, linha, é um conjunto de palavras, mas faz sentido? Não, então não é uma frase, é apenas um conjunto de palavras. A frase é um conjunto de palavras que tem sentido completo. Então, se eu colocar como, por exemplo, a menina bonita. A menina bonita é um conjunto de palavras e tem um sentido, certo? Classificado como frase. O que viria a ser a oração? A oração seria o verbo. Só falar assim, cheguei. Cheguei, só um verbo. Verbo, sinônimo de oração. E o período seria a frase mais a oração, a frase verbal. E aí é dividido entre período simples e período composto, a contar o número de orações, o número de verbo em cada oração, certo? Cada período, então, tem um sujeito e um predicado. A gente vai ver os tipos de cada um agora, começando pelo sujeito. A definição do sujeito, a gente dá como quem pratica ou sofre, pratica ou sofre a ação do verbo, certo? Quem vai atribuir uma informação ou alguma coisa que vai ser atribuída uma informação do predicado. A gente tem alguns tipos de sujeito. O primeiro é o sujeito simples. Sujeito simples
simples é aquele que tem só um núcleo. Gente, o que viria a ser o núcleo? O núcleo é a parte mais importante, aqui dá toda a significância que tem, tanto no sujeito como no predicado, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então, o sujeito simples só tem um núcleo. Exemplo, João saiu. Quem saiu? Eu olho para o verbo, pergunto, quem? Quem saiu? E a própria frase me responde, João. Então, João viria a ser a parte mais importante, o núcleo do meu sujeito, como a gente só tem um, João, sujeito simples. Certo? O segundo tipo de sujeito que eu tenho, chamado de sujeito composto. O sujeito composto, ele nada mais é do que o sujeito que tem dois ou mais núcleos. Lembrando, o núcleo é a parte mais importante do sujeito, a quem vai ser atribuído uma informação, alguém ou alguma coisa. Normalmente, ele é composto, a gente vai ter muitos exemplos de ser um substantivo, né? Mas ele pode ser um pronome, pode vir representado também por um numeral, pode ser um adjetivo substantivado. Nesse caso, a gente tem um substantivo. Vou botar aqui um pronome para a gente mudar. Eles, exemplo, eles e elas foram ao mercado, certo? Mesma coisa, identifico o verbo e pergunto, quem? Quem foram ao mercado? E ele me responde, né? Eles e elas. Gente, bem fácil. Isso aqui, como eu tenho dois grupos, né, diferentes, não por estar no plural. Se fossem só as janelas, também seria sujeito simples. Agora, as janelas e as portas fecharam. Sujeito composto. Dois grupos diferentes. Sujeito classificado como composto. Beleza até aí? Terceiro tipo de sujeito, chamado de indeterminado. Vou apagar aqui para ficar mais fácil. O sujeito que eu classifico como indeterminado é diferente dos dois outros tipos de sujeito, porque ele não vai estar tão explícito na oração, certo? Vamos lá. Sujeito indeterminado. Acontece em dois casos. O primeiro, quando eu tenho a terceira pessoa do singular, verbos na terceira pessoa do singular, e aí a partir daqui a gente tem que analisar de fato o verbo e não o que antecede, desculpa, o que antecede o verbo, até porque não vai ter uma informação ali para ser atribuída, a gente vai ter que analisar de fato. Então vamos pegar o verbos na terceira pessoa do singular. Dá um exemplo. Vence, verbo na terceira pessoa do singular mais partícula ser. Vence esta casa. Verbo na terceira pessoa do singular. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Vem de si, mas a partícula si, passiva-dura si. Esse sujeito é classificado como sujeito, o terceiro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Indeterminado, certo? Ou só SI. Acontece também quando eu tenho o terceiro tipo de sujeito, que é a terceira pessoa do plural, agora sem partícula passiva-dura si. Exemplo. Venderam a casa. Gente, só se vocês podem até pensar, uai, mas casa não é um substantivo, então teoricamente não teria que ser um sujeito? Não. Casa, ela tá completando
o sentido do verbo. O verbo vender, quem vende, vende algo. É um verbo transitivo. Mas pra frente a gente vai ver a transitividade do verbo e a gente vai ver que esse verbo ele precisa de um complemento. E o complemento é casa, certo? Ele não entra como sujeito, até porque o meu sujeito ele tá, de certa forma, escondido, indeterminado aqui, quando eu ponho o verbo na terceira pessoa do singular e a partícula ser junta, ele está formando um sujeito que ele é indeterminado, beleza? Vamos voltar para cá. Terceira pessoa, verbos na terceira pessoa do plural também. Venderam a casa, mesma coisa. Casa é um objeto do verbo vender, verbo transitivo e direto. Mas esse tipo de sujeito, ele, quando ele vier nessa forma, ele é classificado também como SI, ou sujeito indeterminado. Tem um caso especial, que é o seguinte. Vou abrir um linkzinho aqui do lado para a gente observar. Se esse verbo, se o verbo, né, ele estiver na terceira pessoa do singular só, por exemplo, eu vou pegar o mesmo verbo, vende isso, sei lá, um exemplo, vende isso aí pra mim. Esse verbo, ele não tem a partícula passiva ser. Significa o quê? Significa que ele não vai estar classificado como SI. É o próximo tipo de sujeito que a gente vai ver, sujeito oculto. A mesma coisa acontece com a terceira pessoa do plural. Se for a terceira pessoa do plural, a terceira pessoa, né, do plural, mais a partícula apassivadora se, por exemplo, abraçaram-se. Abraçaram-se. Não vai ser classificado como sujeito indeterminado, vai ser classificado como sujeito oculto. Beleza? Tem que ter muita atenção, porque tem muita prova que costuma colocar esse tipo de pegadinha para confundir o aluno. Assim como o sujeito simples e composto dá para confundir, caso a pessoa ela não perceba se o sujeito vai estar no plural ou no singular, né? Aquele mesmo caso que eu falei para vocês. Então, dado esses dois tipos aqui, a gente vai ter um tipo de sujeito que é o sujeito indeterminado. Quarto tipo de sujeito que a gente tem, sujeito chamado oculto ou elíptico ou desinencial. Esses três nomes podem vir representando o mesmo tipo de sujeito, tá? Tem muitas provas que cobram ou sujeito oculto ou elíptico, tem umas que cobram como desinencial também. Por que desinencial? E aí a nomenclatura oculta já ficou um pouco mais esquecida, hoje em dia a gente não vê tanto, mas tem alguns livros mais antigos que retratam dessa maneira, a gente ainda encontra na literatura. Por quê? Porque desinência, vamos pegar aqui um verbo qualquer, por exemplo, o verbo falar, tá? Analisando o verbo falar, se a gente for conjugar esse verbo, falar, eu falo, tu falas, no presente do indicativo, tu falas e ele fala. O verbo falar, ele tem, todo verbo, né? Ele tem duas partes. A primeira é chamada de radical. É uma parte que a gente não muda de acordo com a conjugação. Essa partezinha aqui do final, quando conjugada, é chamada de desinência. E é através dela, faltou um N aqui, desinência verbal, que é o quê? É ela que vai mostrar pra gente qual é o tipo de pessoa. Só uso falo pra eu. Só uso falas pra tu, que é a segunda pessoa com quem se fala. E só usa-se fala com a desinência a no final pra ele ou ela. Ou seja, não dá pra usar, ninguém fala
não dá pra usar o fomos, que a única pessoa que fomos, nós. Não é tu fomos, não é eu fomos. Então, através dessa desinência, desse finalzinho, a gente consegue identificar a pessoa que a gente está falando. Bom, dado isso, já que vocês já sabem agora o que é desinência verbal, então a gente tem um sujeito, voltando para cá, o sujeito desinencial, que é através do verbo que a gente vai saber. Exemplo. Vou usar o próprio exemplo que eu dei agora há pouco. Fomos ao mercado. Quem vai a algum lugar. Esse aqui é só o complemento desse verbo, mas vamos analisar esse verbo aqui. A única pessoa que fomos ao mercado, a única pessoa do discurso, quando eu falo, né, é o nós, primeira pessoa do plural. Certo? Só que esse nós não está explícito na frase. Ele está escondidinho. Ao invés de eu falar nós fomos, eu falo fomos. Então você já sabe que é o nós, que está implícito. A gente até representa por um parêntese, certo? Para indicar que ele não está explícito na frase. Esse verbo, então, ele é classificado, esse tipo de sujeito, como sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial, pode vir dessas três formas, certo? Vamos para o quinto e último tipo de sujeito, que o último não menos importante, até porque tem vários casos e dá para confundir bastante, que é o sujeito inexistente. Gente, também tem uma outra classificação, uma outra nomenclatura que a literatura de livros mais antigos trazem, que é a oração sem sujeito. Só que essa nomenclatura já caiu, porque o tipo de sujeito ser oração sem sujeito não faz muito sentido, então ficou classificado como sujeito inexistente, certo? Bom, o sujeito inexistente, ele tem alguns tipos também. O primeiro caso dele vai ser quando a gente tiver o verbo haver, certo? Em dois sentidos. No sentido de tempo decorrido e no sentido de existir. No tempo, vou botar um exemplo aqui. Como assim tempo decorrido? Exemplo. Há 3 anos sou professora. Certo? É o sentido ao longo do tempo, certo? Inclusive, já aproveito para comentar, um erro muito comum que a gente comete normalmente, é um erro muito comum, é usar o verbo haver e para falar uma questão de tempo e colocar um advérbio de tempo também para frisar. Por exemplo, há muito tempo atrás. Não. Ou é há muito tempo ou muito tempo atrás. Não fica redundante. Mas vamos voltar. No sentido de existir, então, eu tenho, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir também é classificado como sujeito inexistente quando, um exemplo fácil, há muitas nuvens no céu, certo? Bom, há muitas nuvens no céu, no sentido de existir, certo? Próximo, segundo caso dentro do sujeito inexistente. Bom, fenômenos da natureza, quando eu tenho fenômenos da natureza. Só pedir para trocar minha caneta. Fenômeno da natureza por exemplo, amanheceu, vou botar exemplo aqui certinho.
Exemplo. Amanheceu. Essa letra não é. Amanheceu. Ou choveu. Anoiteceu. Ou anoitecerá, por exemplo. Em breve. Todos os exemplos são classificados como fenômenos da natureza. Terceiro tipo do sujeito inexistente. Aqui dentro, ainda no sujeito inexistente, eu tenho outro caso, que é quando eu tenho o verbo ser, estar e fazer. Certo? Quais os sentidos? No sentido de tempo, igual aqui, decorrido, não. Tempo cronológico e tempo... Opa, desculpa, tempo não. E clima. Vou botar aqui em cima os exemplos, certo? Por exemplo, são 10 horas. Ou então, faz frio hoje. É meio-dia. Todos esses exemplos aqui, eu tenho o verbo ser, estar e fazer no sentido de tempo cronológico ou clima, certo? Bom, gente, esses foram os 5 tipos de sujeito e dos termos essenciais. O sujeito, como a gente pré-definiu, é quem vai ser aquele termo que vai ser atribuído uma informação, alguém ou alguma coisa, ok? Agora a gente vai para os tipos, agora a gente vai para o outro tipo de termo. Vou pegar aqui em cima também. O outro tipo de termo essencial, segundo tópico, que é o predicado. O predicado também é um termo essencial e a gente pode definir como o que dá informação ao sujeito, beleza? Ou seja, a gente tira o sujeito, tudo aquilo que não for sujeito, o que restar é o predicado, tá? Tudo aquilo que não for sujeito. E eu tenho 3 tipos de predicado. Deixa eu trocar aqui. Tipos de predicado. O primeiro é o predicado chamado nominal. Predicado nominal, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Opa, o que é isso? Vou explicar. Verbo de ligação. Os mais comuns. E o que ele é? Verbo de ligação nada mais é do que o verbo que vai determinar um estado da pessoa. Exemplo, eu estou doente. Eu sou doente. Ou eu sou feliz. Eu permaneço alegre. Todos esses verbos denotam um estado do sujeito, tá? Então, vou botar bem aqui, ó. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, parecer, continuar, ficar, viver, andar,
Gente, muito cuidado com o verbo andar, porque o verbo andar ele tem dois sentidos. O andar de caminhar, aí ele vai ser um verbo de ação e não um verbo de ligação que denota o estado. Ele vai ser de fato um verbo de ação que não está relacionado a esse sentido, que a gente não vai usar aqui para o predicado nominal. E pode ser também um verbo que vai, no sentido de andar, de estar, ao longo do tempo você ser, certo? Eu ando meio triste. Ou seja, esse verbo ele tem dois sentidos. Quando ele estiver no sentido de permanecer, de estar, ele vai ser um verbo de ligação. Então, o predicado nominal, eu tenho o verbo de ligação, os mais comuns são esses: ser, estar, permanecer, parecer, continuar, ficar, andar, viver. E o predicativo do sujeito. Gente, o predicativo do sujeito é uma partezinha do nosso português dentro do predicado que vai atribuir uma característica. Ao substantivo. E aí a gente vai precisar daquelas aulinhas dos meus alunos de morfologia. Qual é a classe gramatical que atribui característica ao substantivo? Primeiro, o substantivo é o quê? É uma classe gramatical que dá nome às coisas, a todas as coisas. Sentimentos, pessoas, lugares, enfim. Uma característica ao substantivo. O substantivo, então, ele vai estar provavelmente no nosso sujeito. E ele vai caracterizar o sujeito. Ele pode vir em forma, então, de adjetivo, que é a classe que vai atribuir a característica, né? Locução adjetiva, certo? E todas as classes que vão caracterizar. Pode até ser um numeral também. Adjetivo substantivado. Aquilo que der característica pro sujeito, então vai ser classificado como predicativo do sujeito. Vamos ver na prática. Olha o exemplo aqui. Por exemplo, Caio está doente. Não é coronavírus. Caio. Primeiro estudo. Eu olho para o verbo e pergunto: quem? Quem está doente? Ele me responde com Caio. Caio, então, é o sujeito, é quem praticou a ação, ou sofreu a ação, ou está no estado, né? Informação sobre quem. Então, esse é o sujeito simples, como a gente já viu, um só núcleo. Está, verbo de ligação. Doente, não é uma característica de Caio? Então, predicativo do sujeito. Na morfologia, doente, Caio, doente, Caio, substantivo, doente, um adjetivo. Essa informação está retomando o sujeito, é classificado como predicativo do sujeito, ligado por um verbo de ligação. Concentre-se bem aqui, porque vai ter diferença para os outros tipos de predicado. O segundo tipo de predicado é o predicado chamado verbal. Do predicado nominal no seguinte: ao invés de eu ter um verbo de ligação, eu vou ter um verbo de ação. Aqui no cantinho vou mostrar para vocês que o verbo de ação, ele é o quê? Ele pode ser um verbo significativo, ou seja, um verbo que vai estar falando a ação como ela está ocorrendo, aí entra aqueles três tempos verbais: indicativo, substantivo, imperativo, todos os verbos de ação que a gente pode conjugar, mas que de fato expresse uma ação: andar, correr, falar, comer, cair, sair, ou um fenômeno da natureza. Lembra? Anoiteceu, choveu, anoitecer, chover, amanhecer, nevar. Todos esses são fenômenos da natureza e eles todos são classificados como verbo de ação. O predicado verbal tem um verbo de ação. Eu vou falar bem assim, ó, exemplo. Eu cheguei. Olho para o verbo e pergunto: quem chegou? Eu. Sujeito simples, cheguei, verbo de ação. Então, esse predicado é do tipo verbal. Certo? Concentre-se nisso aqui.
E eu tenho o terceiro tipo de predicado que vai juntar esses dois. É o predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal é aquele que vai ter um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Concentre-se nessa formulazinha aqui também. Exemplo. A turma chegou animada. Certo? Olho para o verbo e pergunto quem? Quem chegou animado, ele me responde com o sujeito, a turma. Sujeito simples, só tem um núcleo. Como a gente definiu que sujeito era a informação, era quem ou alguma coisa que a gente dá a informação, o restante todo é meu predicativo. Esse predicativo, por ter um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, animada retoma a turma, não é uma informação, não é um termo que se relaciona com o verbo, e sim um termo que se relaciona com o sujeito. A animada, então, é um predicativo do sujeito. Esse verbo é classificado como, esse predicativo é classificado como verbo nominal. Beleza? O quadro ficou meio confuso, galera, mas eu vou passar o PDF para os alunos para ficar disponibilizado. E o link dos exercícios, eu tenho uma lista de exercícios gabaritados. E a gente vai estar trabalhando então em cima desse aqui. Podem mandar as perguntas para mim, podem mandar as dúvidas, a gente vai responder, pode mandar inbox também. Todos os meus alunos aí do 8º ano, 7º ano que estão trabalhando com isso. Primeiro ano que vai ver oração subordinada mais para frente para retomar as análises sintáticas. Esse foi só os termos integrantes, a gente também vai mandar aí vídeos para vocês dos termos acessórios, desculpa, esses são só os termos essenciais. Vamos mandar os acessórios, vamos mandar também os termos integrantes. E mais pra frente a gente se vê, beleza? Até logo, beijão! Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar.